O Zoom deixa ligado? Já estamos ao vivo no YouTube. Que legal. Isso é muito legal. Mais uma live aqui com o trio. Muito legal. E hoje nós estamos aqui no canal da Renise Gomes no YouTube e também, a partir de agora, vamos lá, a partir de agora também no Instagram da Renise, da Coach Renise Gomes no Instagram. Ou seja, nós estamos multiplataforma, cross-mídia. Eu sou Ari Brito, para quem não conhece, porque afinal estou invadindo o canal da Coach Renise Gomes no YouTube e no Instagram. E também o César Tucci, que juntos somos Empoderamento Profissional 3.0. Renise Gomes é psicóloga, coaching, todo mundo que já segue o canal dela já conhece, co-apresentadora do Pessoas de Valor, porque ela aparece mais no Pessoas de Valor do que eu mesmo. E o César Tucci, que também já participou tantas vezes do Pessoas de Valor, que a gente estava aqui antes nos bastidores, lembrando que a gente conheceu o Paulo Quê, já conheceu um monte de gente por causa do programa, né? O programa que passa na Santa Cecília TV, mas que também tem aí no pessoasdevalor.com.br uma entrevista muito bacana, um bate-papo. Agora você está ouvindo, né, Tucci? Agora eu estou ouvindo. Então tá bom. Então eu vou repetir tudo, vamos começar a live, 37 minutos de live, a gente começa tudo de novo. Vamos encurtar. Então, imagina as pessoas leitura labial e eu que falo super rápido, então vai ser uma loucura, né? Mas eu vou falar, então, resumidamente, que nós três temos algo em comum. Nós buscamos o melhor, o potencial das pessoas, e uma das principais características que a gente tem que lapidar muitas vezes é a autenticidade. E aí, o padrinho da noite de hoje, o padrinho do tema de hoje é o Tucci. Tucci, agora é com você. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, quero saber se estão me ouvindo bem, tanto no Instagram. No Instagram, Luiz Ciotti já disse que sim. No YouTube, espero que sim. Estão ouvindo bem? Iracema, Tânia, Sérgio, Heloísa. Ouvindo super bem você. Tá, super bem. Então tá bom. Então tá bom, gente. Bom, boa noite mais uma vez. Obrigado pela presença aí na nossa live. Os três mosqueteiros unidos de novo. E o tema de hoje é muito importante. A gente vai falar sobre autenticidade. E os meus colegas hão de concluir e complementar a ideia de que não é muito fácil ser autêntico, né? Hoje em dia, a corrente para que a gente, na verdade, siga modelos, modas, paradigmas antigos, velhos caminhos já percorridos, é uma pressão muito forte. Então, a gente trouxe essa questão da autenticidade e a gente vai tentar abordar por dois ângulos principais. Um deles é essa coisa de você, às vezes, ter dificuldade ou preferir não ser realmente você mesmo para agradar, para seguir a tribo, para fazer parte, para ser aceito. E a outra é a questão da autenticidade vista pelo ponto de vista da psicologia positiva, das forças pessoais, que é você trazer para o mundo as suas forças autênticas, aquilo que você realmente tem como talento. Então, assim, eu vou dar uma pinceladinha bem rápida, só para servir de provocação, tudo bem, pessoal? Deixa eu só te falar, Tucci, acerta o seu celular, porque você tá... Isso, perfeito. Melhorou? Perfeito, para ficar bem empoderado. Tá bom, é difícil pilotar esses aviões com várias coisas. Eu estava lendo aqui... Tucci, Oi. Já ficou claro que a Renise é a nossa diretora aqui da produção. Você percebeu, né? Eu aqui no meio da live já troquei meu fone de ouvido para ver se vocês estão ouvindo aqui, ó. Agora ficou tá bom, nossa, que alívio. E eu não estava te ouvindo, A né? Maria de Fátima falou assim, Maria de Fátima Nunes Madeira, ouvindo sua linda voz. Ah, então, vamos falar o nome da Maria de Fátima certinho. É Maria de Fátima Nunes Madeira, minha amiga portuguesa. Beijo, Fátima. Fátima trabalhou comigo na Caixa, tá? A Ivani também, que trabalhou comigo na Caixa. Eu vi o pessoal da família aí, agora já não estou vendo ninguém, tá, gente? Então, beijo para todo mundo. Bom, eu fui recorrer a alguns autores, assim, porque como aqui é um bate-papo,
a gente não está querendo dar aula, né? Ficar expondo. Então, a gente traz algumas provocações para a gente bater esse papo, para a gente conversar como numa roda de diálogo. E eu fui atrás de um que eu li quando eu era jovenzinho, que é o Erich Fromm, e que aí a gente reencontrou no MBA, porque ele é um psicólogo humanista, e ele fala, eu trouxe dele uma frase que eu acho muito bacana, porque ele defende a ideia que nós, seres humanos, nos sentimos separados de uma essência que nós perdemos em algum momento, e a gente usa alguns mecanismos para nos sentirmos de novo junto com o outro, né? Que às vezes é a busca do prazer, às vezes é no trabalho, alguns na arte, mas um desses mecanismos é a gente ser aceito, e para isso, às vezes, a gente prefere não ser autêntico. Como ele diz aqui, olha, se sou como os demais, se não tenho sentimentos ou pensamentos que me façam diferente, se estou em conformidade com os costumes, ideias, vestes, padrões do grupo, estou salvo, salvei-me da terrível experiência da solidão. E ele continua dizendo assim, que nos países como o nosso, que é um país democrático, se utiliza a sugestão e a propaganda para manter essa padronização, digamos assim, do ser humano, né, para espalhar uma ideia, ó, é assim que tem que ser, é assim que as pessoas de bem vivem, é assim que o ser humano, que o cidadão tem que se comportar, tem que vestir, tem que consumir. E isso porque na época dele não existia mídias sociais, tá? E aí ele termina dizendo aqui na minha anotação, assim como a moderna produção em massa exige a padronização dos artigos, também o processo social requer a padronização do homem. A tal padronização é chamada, entre aspas, igualdade. Então vamos pensar uma coisa, no tempo dos artesãos, quando alguém fazia uma cadeira, por exemplo, ficava diferente uma da outra, assim, seguia um certo modelo, mas ficava diferente, uma um pouquinho mais para cá, outra um pouquinho mais para lá, porque era feito à mão, né, na régua, mas sempre tinha uma falhazinha. Hoje, a indústria totalmente automatizada e hoje robotizada, todos os milímetros, todos os detalhes têm que ser absolutamente iguais para facilitar a produção em série, porque já pensou? Vem um robô e essa cadeira, o parafuso é 2 centímetros, um pouquinho mais, 2 milímetros um pouquinho mais para cima, na outra 2 milímetros mais para baixo, o robô não existe, tem que ser exato, certo? Trazendo essa comparação para o ser humano, também é mais fácil para um determinado sistema social, para você fazer propaganda, para você fazer com que as pessoas sigam as suas ideias e, de certa maneira, se comportem como uma manada, né, como está costume fazer hoje, que haja uma padronização. Então, se todo mundo pensar desse jeito, fica mais fácil. Se você conseguir convencer todo mundo, por exemplo, que comprar na Black Friday é um puta negócio, então fica mais fácil. Então, o que acontece? Nós, como seres humanos, se a gente bobear, ir na contramão exige esforço, há críticas, as pessoas te olham diferente. Então, essa é a primeira provocação que eu trago, tá? Ainda não entrando muito na psicologia positiva, ficando na psicologia normal. A gente fica num dilema, porque a gente quer se integrar ao coletivo, a gente quer ser aceito, então, para isso, a gente não pode ser muito diferente, né? Quem assistiu Patinho Feio, Dumbo, que tinha a orelha comprida, né? Cada um com as suas peculiaridades que fazia diferente, viu como existe aquela reação, e na nossa sociedade também é assim. Como ser diferente, como ser criativo, como ser autêntico numa sociedade que deseja a padronização, gente? Então, vamos lá. Esse tema, a gente estava conversando um pouquinho antes. O Tuti está inspirado, hein? Nos bastidores, a gente estava conversando assim, que, na verdade, esse tema é o tema da nossa vida, né? Eu falei, esse tema é o tema da minha vida, é o que eu sempre fui pautada, tive o foco, um valor muito forte para mim, né? Aí o Tuti ainda brincou assim, da nossa vida, né? Que acaba que, se você está envolvido com desenvolvimento humano, né? Ele é muito importante. E realmente há essa obrigação, essa coisa de ser igual. Eu vejo jovens, né, que é mais fácil, como um exemplo. Eu gosto muito, eu sou mineira, eu gosto dos casos, dos jeitos, né? E até um olá
para o pão de queijo, né? Para a Lira, que eu vi o nome dela aí. Tem o Gabriel também, que deve ser seu aluno, porque ele falou boa noite, professor, deve ser aluno do Ari, né? E então, assim, essa obrigação, eu me lembro quando eu saí de uma cidade pequena e fui estudar em Juiz de Fora, sabem que é com X, né? Juiz de Fora, que pertinho do Rio, né? E aí, o que aconteceu? Na faculdade, eu fui fazer Ciências Sociais e Serviço Social na Federal e fazia Psicologia à noite, estudava o dia inteiro. E você acaba pegando aqueles jeitos que o pessoal, os universitários têm, aquela roupa que usa, aquela frase que fala, aí vai ficando... A minha ideia era que entrava numa máquina e saía aquele monte de robozinho repetindo a mesma coisa, que na época era tudo igual. Eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Eu não quero falar o que todo mundo fala, usar o que todo mundo usa. E dali eu comecei a ter um cuidado com isso, exatamente de você buscar a sua identidade, a sua digital, a originalidade. Não é fácil ser diferente, né? E a gente tem que aprender a ser autêntico sem ser, não significa que você vai ser agressivo, pelo contrário, mas você vai ser você vai deixar de seguir aquilo que a sociedade impõe, aquilo você vai descobrir, é de dentro para fora. Você vai descobrir quem você é, né? Quais são os seus talentos, quais são os seus valores, o que tem importância para você, e você vai se formar. E aí, até só para fechar esse exemplo, eu me lembro que no diretório estudantil, DCE, que chamava, eu tive acesso, teve umas reuniões, aí eu fui ver o material, os livros, o que estava ali, e eu vi que tinha o pessoal que estava nas reuniões antigamente, hoje era empresário, e às vezes um pessoal que era meio carrasco, sabe? Que tinha uma postura que não era muito correta. Falei, gente, quer dizer que quando é jovem, lá na faculdade, você é uma coisa, aí depois você amadurece e vai ser outra? Que máscaras são essas? E aí isso tudo foi reforçando. Não, eu tenho que entender quem eu sou para eu ser eu mesma, para não ter essa mudança, né? A personalidade é o que você mostra para o outro, caráter é o que é interno seu. Então, você não pode ter essa mudança. E não é fácil, né? Não é fácil porque não é isso que o mundo quer, não é assim, Ari? Oh. eu, sinceramente, eu estou perdido aqui nessa live, porque quando eu fico assim, como ser autêntico, eu sempre fico imaginando, lecionando, né, há 30 anos, se eu sou autêntico, porque a gente acaba virando um pouquinho os meios que a gente convive. Então, assim, eu vi muitas vezes uma pessoa que se transformou em chefe e até descobrir o que era liderança, essa pessoa viveu um estereótipo de chefe. Então ela chefiava todo mundo porque ela imaginava que chefe era aquilo. E aí ela lia uma coisinha ou outra, tal, e aí era aquele chefe, né, que era o estereótipo de chefe. Aí eu, por exemplo, professor universitário. Qual é o estereótipo do professor universitário? Ou é o professor extremamente rigoroso, ou é o professor super legal que todo mundo gosta. E aí você fica com a ideia seguinte, como eu ser um professor universitário, que vai ter gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar de mim, sendo eu mesmo. E aí, então, é quando a gente entende que em qualquer carreira vai ter isso, não só como professor, naturalmente, mas a gente começa a entender que a gente tem, e aí eu gosto muito do Mihaly, mas tem outros autores também que trazem essa questão de buscar a tua intenção, né? Assim, qual é a tua intenção naquilo? Porque às vezes a gente vai dar aula para ser agradável para os outros, ou a gente vai dar uma palestra para ser agradável com os outros. A gente, como pai, né, quer ser agradável com o nosso filho, com a nossa filha, e na prática, eles estão olhando para a gente como a gente é e querendo ter esses pais como referência. E eu falo muito isso, principalmente no Marca, né, nesses últimos 15, 20 anos aí, que as pessoas estão perdendo as suas referências. E por quê? Porque cada um está querendo ser o que o outro gostaria que você fosse. Eu acho que esse é o grande ponto. Quando eu vi esse tema, né, que a gente estava conversando, vamos falar sobre esse tema, para mim esse tema vem essa questão.
que é cada vez mais, e as redes sociais potencializam isso com a internet, cada vez mais é assim, qual que é o ideal? E aí, então, tem um influenciador digital que tem 2 milhões de seguidores, eu preciso fazer com que eu alcance esses 2 milhões sendo igual a ele, quando, na verdade, eu quero ter 2 milhões de seguidores ou 20 seguidores, sendo eu do jeito que eu quero ser. E a partir daí, então, vai ter gente que vai gostar do professor e da aula daquele professor mais do que o outro, e eu não consigo mais me imaginar sendo igual ao professor que eu usava como modelo, como referência. Falar, pô, um dia eu ainda vou querer ser um cara como esse. Eu tive aula, para vocês terem uma ideia, já que a Renise também teve um momento histórico, Rê, vou falar, eu já tive aula, por exemplo, com o Clóvis de Barros Filho, num mestrado que eu fiz, aula dele incrível, pensando, caramba, se eu tivesse a oratória desse cara. E aí, depois de muito tempo, a gente até deu aula juntos, tal, na Unisanta. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu também tinha oratória. Os alunos falam, nossa, você fala super bem e tal. E aí eu comecei a perceber que eu estava querendo ser um cara que eu já era. E aí, então, essa jornada que a gente tem falado, a gente falando nas lives, que é justamente assim, a gente tem que começar a identificar quem nós somos. E isso é, talvez, uma das melhores formas de a gente buscar essa autenticidade. Quando eu deixo de ser um professor como meus alunos gostariam de ter, para ser um professor que os alunos gostam de ser. Nossa, muito bom. É por isso, Ari, que essa autora aqui que eu adoro e recomendo, a Brené Brown, essa aqui é a capa antiga, o livro novo já é diferente, A Arte da Imperfeição. Ela fala que a autenticidade não é algo que a gente tem ou não tem. Que ela diz assim, eu mesmo pensava que fulano é autêntico, ou fulano não é autêntico. Não. Ela diz que a autenticidade é uma prática diária, algo que você busca, e aliás a frase, quem fizer o curso com a gente vai ver que a frase que eu mais uso, quando eu falo de autoconhecimento, a palavra que eu mais uso é intencionalidade, que é a nossa grande meta, fazer com que as pessoas intencionalmente busquem se conhecer, intencionalmente cultivem suas forças pessoais e autênticas, intencionalmente se coloquem no mundo sendo quem elas realmente são, né? Porque eu não sei se vocês assistiram, e eu também recomendo, então, quem não assistiu, tem no Netflix um filme que chama Antônia, até fiz um post, Antônia, uma sinfonia. E veja bem, ela entra num segundo caso que eu coloco aqui, ó, lutar pelo que acredita, pelo que quer e acredita, mesmo contra a corrente e os paradigmas vigentes. Pelos paradigmas vigentes, Antônia não podia ser maestrina naquela sociedade e naquela classe profissional tão machista. Então, se pessoas na história não tivessem se permitido ser autênticas, muita coisa que nós temos hoje não teria acontecido, transformações não teriam acontecido, né? E aí, como eu brinco com os meus alunos mais jovens, eu falo, ó, o universo espera que o gato se coloca no universo sendo gato, miando, ronronando e sendo aquele bichinho meio sacana que às vezes vem, às vezes não vem. O cachorro é aquele que abana o rabo quando você chega. Não adianta como você falou, eu também adoro o Clóvis de Barros. Eu nunca teria a oratória dele. E na nossa área, não pensem vocês que estão assistindo aí, vou falar por mim, né, nesse momento, quando é fraqueza a gente fala da gente. Que a gente também não tem esses momentos, eu queria ser como o Ari, eu queria saber vender que nem a Renise, por exemplo, isso é fato, verdade. Tá? Eu queria... eu também. Eu queria ter aquele envolvimento do professor Clóvis de Barros, mas eu seria um gato tentando latir ou um cachorro tentando miar. E o que a gente tem conversado, e nós falamos sobre isso no programa de valor, que empoderamento acontece não é quando você adquire os poderes que outra pessoa tinha, é quando você traz à tona aquilo que você tem de mais autêntico e por ele se expressa. Porque aí você vai estar na sua potência mesmo, na força daquilo que é a sua paixão, daquilo que é a sua natureza, né? Vai ser um gato miando com vontade de miar, né? Então, eu queria aí que vocês complementassem. O que vocês acham disso tudo? Eu vou ver os comentários, mesmo, que eu estou me desdobrando aqui para tentar escrever eu lendo, no YouTube. Pode ficar tranquilo, o YouTube está tudo sob controle, qualquer coisa eu vou trazendo aqui e estou de olho nos dois. Hoje está
Está tudo no controle. Então, a autenticidade, então, é para quem quer levar a vida sendo o quê? Ele mesmo, né? E é muito mais do que isso até, mas a gente vai falar depois. Mas sem esse peso de máscara. E isso não é uma coisa fácil, porque é muito mais fácil a gente ir de acordo com o outro, né? A hipocrisia ela é mais fácil, ser autêntico é mais difícil. Mas o que você ganha sendo autêntico? Você ganha a si mesmo, você ganha o significado da sua vida, você é um poder que vem de dentro para fora. Você sendo você na mais profunda verdade do seu ser. E aí até eu comecei a falar no momento assim, tem gente que acha que ser autêntico é falar o que vem na cabeça. Eu sou muito autêntico. Tem gente que fala erroneamente isso. Eu sou muito autêntico, eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu penso. E isso não é ser autêntico, né? Isso pode ser até ser mal educado, falta de educação, né? Exatamente, porque ninguém é aí para falar o que quer, né? Infelizmente, a vida... Agora, a diferença é suave, porque assim, a gente fala o que precisa ser falado, às vezes numa conversa crucial, uma conversa difícil, com um amigo, com um funcionário, em casa, mas você vai dizer, eu me lembro que eu achei o termo para isso, que é compaixão. Exato. Quando você vai dizer uma coisa que é dura, que precisa ser dita, é que a gente não faz, como é que chama? Script de live, só para quem está nos ouvindo. A gente vem, cada um com o coração aberto, e aí a gente vai se completando, né? Então, a gente não sabe... Então, assim, a gente diz tudo com amor, com compaixão, com aquilo que... né? E às vezes, o que é a sua autenticidade, o que é verdade para você, não é para o outro. Então, esse carinho, essa forma de como dizer. Mas você não vai, aí a autenticidade está nisso. Se você não vai deixar de dizer, porque vai magoar o outro, porque você quer ser a boazinha, porque você quer estar bem, aí é não ser autêntico, né? Aí é que tem a diferença entre uma coisa. Então, a gente escolhe o quê? Escolhe ser nós mesmos, não é isso? Não esquecer quem a gente é, entender quem a gente é e escolher quem a gente que a gente vai ser aquilo que a gente isso sem simulação, cultivo, né? É sem cultivo. Máscara. Como a Tânia escreveu aí, lembrei da propaganda, cadê? Lembrei da propaganda da calça da Starup. Para vocês que são mais novos, é uma música que fala: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. E isso me lembrou também algo que a gente também estudou para a live de hoje, que é justamente isso. A coisa é feita de um jeito que você se sente livre seguindo a moda, né? Você acha que você está sendo muito autêntico, muito livre, e só está simplesmente seguindo coisas que sutilmente te colocam como valores. Então, ser livre é usar a calça jeans. Eu até, quando era mais novo, fiz uma música que falava isso. Você é livre para ser o que der e quiser, desde que seja e consuma o que eu quiser. Ou seja, né, é livre ou não é? E a gente tem isso numa sociedade muito consumista, que depende muito de vendas. Então, a gente tem que estar, até para isso, se você realmente é autêntico, digamos, não sei se o Ari vai concordar, que você faz uma certa curadoria da própria vida. Né? O que de fato me interessa, no que realmente eu vou focar, não é assim, Ari? É que eu vou para um outro campo. Vocês sabem que eu sempre tento sair da curva, assim, né? Fugir da curva não tem jeito. Não tem jeito. Mas é que, assim, para mim, me vem também uma ideia que até a gente discutiu muito num curso de mestrado sobre a questão de pertencimento, sabe? De você se sentir seguro pertencente a um grupo. E aí, quando você vai se sentir pertencente ao grupo, quanto mais próximo do grupo e mais características comuns, mais fácil de você se identificar no grupo. E quanto mais original, mais fora você vai estar da caixa. Então, por exemplo, se eu falar uma linguagem da molecada, a tendência da molecada me aceitar é muito maior. Então, você pega professores de cursinho, às vezes o cara já tem uma idade bem avançada, e falam naquela linguagem. Você pega o Pânico lá da Jovem Pan, o Emílio já tem uma idade avançada e fala lá, a molecada adora, tal. Então, acaba pegando um público mais jovem por causa da linguagem. Então, esse sentimento de pertencimento, ele acaba, de certa forma, jogando a gente por uma zona de conforto também. Porque, assim, qual é a dificuldade de você ser autêntico? É que conforme você começa a olhar para você e dizer o seguinte: olha,
eu me valorizo dessa forma. Eu gosto desse estilo musical, eu gosto dessas características, eu me encaixo em determinadas culturas. Aí, de repente, quando você olha em volta, fala, peraí, agora eu tô sozinho, porque aí eu não tenho ninguém que se encaixa nisso. E aí, então, já que você citou uma historinha, eu cito outra, que é aquela ideia do ganso vivendo com os patinhos. Então, assim, ele vai tentar ser o patinho, né? Eu sei que a história é Disney, mas é muito profunda, né? Porque às vezes dentro dessa história também está falando para as criancinhas um pouco disso, né? Por que não ser autêntico? É bem profundo. E aí, de repente, a gente tem essa coisa de ser patinho o tempo inteiro. E aí, de repente, você é um maravilhoso ganso, só que você vai ter comportamento de patinho, vai tentar conviver com os patinhos, por quê? Porque senão você não se alimenta, porque senão você não vai ter amigos, você vai ser um ser solitário. E aí a gente sabe que o medo muito grande que as pessoas têm é da morte, de falar em público, solidão. Então, assim, é um dos principais medos. A maioria das pessoas, quando chegam numa idade mais avançada, qual que é a ideia, né? Poxa, agora eu vou ficar sozinho, meus filhos vão me abandonar, tal. Então, imagina você querer ser autêntico no mundo que os iguais se colam, são as bolhas das redes sociais. Eu, por exemplo, não me encaixo nessa bolha e nem nessa. Eu saio da rede social. Então, para eu ser autêntico, eu não vou poder conviver numa rede social. Então, aí a gente começa a ver pessoas, até da área de saúde e tal, dançando para TikTok, fazendo aquelas coisinhas, gestinhos para TikTok, para poder se encaixar na plataforma atual. E aí eu fico pensando, isso é ser autêntico? Né? Todo mundo caminhando, né? Aí você pega as crianças, tal, querendo ser youtubers, influenciadores digitais. Ser influenciador digital é ser autêntico? Ou você sendo autêntico, você pode formar opinião num grupo de pessoas e aí, de repente, a partir daí ter pessoas que se encaixam com aquela tua linha de pensamento, que é um pouco o que a gente busca no nosso trabalho. Se você for pensar, e a gente já discutiu isso, inclusive nós, né, internamente, que assim, adianta você ter milhões de seguidores, mas fazer o que as pessoas estão fazendo, e a gente não se sentir, a gente ir contra a nossa autenticidade. Então, esse sintoma, que eu diria, porque isso é sintomático, de as pessoas quererem fazer o que o outro está fazendo para poder se pertencer, né, para poder sentir esse conforto de pertencer a um grupo, é que faz com que muitas pessoas não busquem essa autenticidade. Exato. Porque, às vezes, ela pode custar caro no sentido de você estar sozinho no meio que é um meio social. É esse pensamento mesmo que o Erich Fromm seguiu no início, e aí eu fiquei pensando que, né, pô, então não tem solução? Mas a gente já conversou sobre isso em outras lives, e a gente cresce em dois eixos, né, que correm, digamos, concomitantemente. A gente pode simbolizar um vertical e um horizontal. Eu já falei isso em outra live, mas acho que cabe aqui. Né? Primeiro, vamos falar no eixo vertical, que é o eixo da diferenciação, do indivíduo se cultivando, se conhecendo, se desenvolvendo, sendo quem ele é. Ele tem que ter um espaço para isso e ele precisa se dedicar a isso. Porque todos nós temos ânsia de sermos aceitos, mas, ao mesmo tempo, temos ânsia de podermos expressar quem somos. Então, essas coisas têm que correr paralelamente. Ao mesmo tempo em que eu me diferencio, ou seja, eu cultivo a minha singularidade, que é uma palavra tão bonita, né? Singularidade, ao mesmo tempo eu estou me integrando num segundo eixo com o coletivo. E isso acontece, né? Junto uma coisa com a outra. Eu cresço das duas formas. Numa sociedade madura, eu acredito, haveria espaço para os patinhos, haveria espaço para os cisnes aprenderiam com os patinhos aprenderiam com os cisnes, e como é natural, o patinho vai ter momento que ele vai querer sentir necessidade de buscar seus pares, o cisne idem, mas haverá espaço para que todos sejam quem são e para que se respeitem e que aprendam uns com os outros e que é o terceiro ponto que eu queria trazer, tragam cada um a sua contribuição para o mundo, com o melhor e o mais autêntico de si. Agora, se você não consegue ser você mesmo, também isso, né? Gente, eu vou jogar para a Renise agora. Como que eu vou construir? Todo mundo quer uma relação autêntica. Eu quero ter um parceiro ou parceira que me ame de verdade, como eu sou. Eu quero uma relação de verdade, não é isso que a gente fala? Eu quero uma relação de verdade.
como ter uma relação autêntica se eu não estou sendo autêntico? Se eu estou representando um personagem, não é? Como que fica isso? Aí fica impossível, né? Porque se você não está sendo autêntico, é como um espelho, né? Vai retornar aquilo que você não está sendo, né? E nessa questão que o Ari trouxe, que puxa para o outro lado, né? Complementando assim, se a gente pensar na autenticidade, a gente vai ter dois momentos. O primeiro momento é o momento de entender quem você é. A gente tem falado muito de autoconhecimento, né? É o momento de tomar consciência. Então, primeiro, entender quem você é. E o segundo momento é ser quem você é. Aí é o momento de ação, é o momento de comportamento, é o momento de relação com outra pessoa. Então, a autenticidade tem essas duas coisas. Eu entendo quem eu sou e aí eu estou disposta ou não a ser quem eu sou. E aí paga o preço, né, Ari? Os exemplos que o Ari deu. A pessoa que quer ser influenciador e aí ela meio que faz um personagem, né? Vai fazendo uma série de papéis e acaba usando uma série de máscaras, de tudo, né? Então, aí é que mora o perigo, né? Deve ser mais doloroso ainda se você entende quem você é e aí parte para esses... para usar essas máscaras, essas armaduras e não se permite, né? Que é o momento de duas decisões. Então, esse cuidado, assim, eu não quero viver na superficialidade, eu não quero viver imagina, você viver de mentira, de inverdade, você quer viver o quê? Com autenticidade. Eu acho que quem está com a gente aqui nessa live de hoje, com certeza tem esse tema, está buscando cada vez, porque é uma busca contínua, constante até a morte, né? A gente não chega lá. A gente está cada dia procurando se desenvolver, ser melhor, né? Então, é essa habilidade de deixar de lado aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro quer que você seja, o que você deveria fazer, o que você deveria ser, para ser quem realmente você é. Entendendo quem você é e agindo como você é. Entra um pouquinho naquilo que a gente costuma falar até na filosofia mesmo, a questão da ética e da moral, né? Que tem a ver com o caráter. Quer dizer, você, de repente, quando está sozinho, você é como você seria na frente das outras pessoas, né? Você faria isso se você estivesse sozinho ou estivesse na frente de outras pessoas? Porque aí, às vezes, a gente está buscando, como vocês falaram, de relacionamentos, né? A gente vai falar um pouquinho de relações interpessoais lá no empoderamento, que é essa questão de repente, você está buscando no outro essa autenticidade, né? Mas, no fundo, o outro está contigo pelo que você está espelhando. E aí, quando você começa a buscar essa autenticidade e o outro busca a autenticidade, muitas vezes cada um vai por um lado porque assim, mas eu estava com ele porque era daquele jeito, né? Então, acaba tendo um afastamento muito porque você está fazendo esse caminho interior. E aí as pessoas falam assim para mim, teve um amigo que fez um treinamento e aí ele voltou do treinamento e se separou, né? Culpando o treinamento. Ou então ele leu um livro e se separou. Ou então foi fazer terapia e se separou. Na verdade, ele nunca se separou de ninguém. A verdade é que esse ser autêntico nunca teve relação com ninguém. E aí, conforme ele vai buscando essa autenticidade, ele vai automaticamente desatando esses nós e aparentemente ficando numa solidão. Mas aí eu reforço um pouquinho o pensamento que eu coloquei anteriormente, que aí nesse caso, que a gente está falando das relações interpessoais, vai aquela frase que é melhor você ficar sozinho do que ficar mal acompanhado. E nesse caso, eu não estou falando do outro, eu estou falando de você mesmo. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou super bem acompanhado. E aí, de repente, eu me completo. E aí, no momento que você se completa, você encontra esse ser autêntico, aí você está preparado para se relacionar com qualquer pessoa. Porque aí, por exemplo, eu vou conviver com uma pessoa, de repente, eu vou conviver com o João, ou com o Pedro, ou com a Maria, que de repente eu não gosto muito, mas como eu me identifico e eu sei quem eu sou, eu posso conviver e ter relações interpessoais com quem eu quiser,
porque eu tenho inteligência emocional suficiente para saber os meios que eu convivo, e aí, por exemplo, no trabalho eu vou ter relações comerciais com alguém, na família eu vou ter relações familiares com alguém, no meu relacionamento, por exemplo, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, tal, eu vou ter relações autênticas. Aí a gente começa a falar em relacionamentos autênticos ou relacionamentos verdadeiros, e que é o efeito colateral quando você consegue, entre aspas, descobrir a solidão maravilhosa que existe dentro de você, que é ser autêntico. Quem foi poético agora, hein? A solidão, tem um pensamento antigo que eu gosto que é assim, a solidão é essencial ao indivíduo para que ele não perca a companhia de si mesmo. Sim. Então, isso tudo que vai e interfere diretamente, né, gente, na autoestima, na personalidade. Quer dizer, se eu tenho que tentar atender ou agradar os outros, automaticamente eu vou construindo uma personalidade de vitimização. Quer dizer, o tempo inteiro eu estou assim, mas poxa, eu tenho que fazer tudo para todo mundo, tal. E aí você vai olhando, Exato. A tua vida vai depreciando. Aí quando passa um tempo, você fala assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou agradando todo mundo, estou sendo legal com todo mundo, eu sou o mocinho da história, mas em compensação está todo mundo colhendo os frutos disso e eu estou, né, cada vez definhando mais. Inclusive Esse é o grande problema. Ari, na psicologia positiva, quando a gente fala em murchamento, que é o contrário do florescimento, uma das características, das coisas que caracterizam o murchamento é a fragmentação, a pessoa fragmentada. E tem uma frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueci, eu quis ser tanto, até pus numa música também, quis ser tanto para tantos e acabei sem saber quem eu sou. Eu quis ser... Porque quando você quer agradar vários, não é? Então você acaba se fragmentando e no fim você não sabe quem você é. Você foi para um, foi outro para outro, você foi outro e você não sabe quem você é mais. E a autenticidade, ela tem, como diria Caetano, a beleza, como que é, de perto ninguém é normal, e a outra, como é solitário viver, né, que você falou agora, e tem um risco envolvido, mas ao mesmo tempo tem uma beleza e ao mesmo tempo tem uma questão que nós trazemos que é o único jeito de você realmente entrar no caminho do florescimento, a autenticidade. Então, fugir dela é criar atalhos que não vão te levar ao florescimento. Então, por que às vezes é difícil? Porque ser autêntico significa, por exemplo, ter coragem de ser imperfeito. E é algo que vai na contramão, já do que nós falamos no começo da sociedade, a imperfeição. Né? Uma hipocrisia, né? E é uma bobagem, porque o ser humano ele é complexo, ele tem altos e baixos, ele tem luzes e sombras, ele é imperfeito por natureza, ele, como nós falamos na primeira live nossa, ele é um vir-a-ser, ele é um eterno vir-a-ser, ele está em construção, né? Está sempre em obras, em construção. Então, essa coisa de querer ser perfeito, né, não bate. Então, às vezes, você não se permite ser autêntico porque você tem que reconhecer ou demonstrar essa imperfeição. Outra coisa que a autenticidade inclui é estabelecer limites. A pessoa autêntica, ela coloca limites. E quando você está querendo agradar todo mundo, você não coloca limites. Você deixa que avance um sinal, você acaba sendo usado até. Né? Vamos falar, muitos já devem ter passado por essa experiência aqui. Né? Então, quando a gente percebe que, ok, sou imperfeito, ok, sou vulnerável, e isso normal, sou ser humano, né? Reconhecer essa humanidade compartilhada, como a gente diz, e que aí vai cair na compaixão, no que a Renise comentou, no momento que eu aceito, que eu me conscientizo de que somos imperfeitos, temos todos essa natureza imperfeita, essa humanidade que compartilhamos, eu começo a olhar para o outro com compaixão, mas também para mim com compaixão. Então, veja bem, aí começa empoderamento. Então, aquilo que parecia fragilidade, vulnerabilidade, imperfeição, na verdade é um baita do empoderamento, porque você começa a reconhecer, tá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu estou na estrada, né? Esse sou eu e eu tenho o meu jeito de me colocar nesse mundo e vou contribuir com esse mundo com o meu jeito, que é o jeito, que é o melhor jeito.
que vocês acham? Agora eu só queria... Ari, eu queria trazer os comentários das pessoas, pode ser? Tá, mas só deixar uma pergunta aqui, porque também eu sei que tem pessoas mandando várias questões, tanto no Instagram como no YouTube, mas tem uma questão aqui que vem, que é o título, A Coragem de Ser Autêntico. Muitas pessoas me comentaram, quando eu mandei nos grupos e tal, poxa, esse tema é legal, né? Porque tem que ter coragem para ser autêntico. Então, antes de você entrar nas perguntas, eu queria já deixar, aí você vai nos comentários, mas eu queria deixar para o Tuti pensar, porque como o Tuti hoje é nosso anfitrião, assim, porque ele é o padrinho desse tema, é ele que vai tratar desse assunto lá no Empoderamento Profissional 3.0, que é o nosso curso, né, que daqui a pouco a gente vai lançar aí, bem bacana para o Brasil todo online, mas eu queria deixar para ele o seguinte: por que ter coragem? Precisa ter coragem para ser autêntico, Tuti? Então o Tuti ainda não responde, vamos para você não. Pensar. Vamos lá vamos trazer colocar o chat, outras então. Questões. Trazer o Olha chat. lá, o Lucas Carvalho, ele trouxe: entrei na hora certa. Eu mesmo sempre fui uma pessoa que sempre tentou agradar a todos. Chegou uma hora que pifei. Né? É isso aí. E aí o Ricardo, lá de Juiz de Fora, Laval, também falando: talvez a solidão seja um dos caminhos para o autoconhecimento. Descobrir quem somos de fato pode ser doloroso. Nós vivemos nossa vida ou vivemos a vida que os outros querem, né? E a Rosângela Conte, que está nos acompanhando em todas as lives, né? Nem Jesus, um ser tão perfeito, agradou a todos. Imagine nós imperfeitos como somos. E aqui isso no YouTube, tem mais gente que eu vou puxar. Mas aqui no Instagram, além do comercial, Hoje Só Gratidão comentou do comercial da COFAP, que a família descia a serra e toda contente no carro e não fez revisão nos freios, o carro derrapa, né? Então, vai caindo no penhasco. Então, veio uma série de comentários. E o Luiz Ciossi, ele trouxe que, desde o início, o ser humano viveu em tribos. É possível ficar fora de alguma? Né? E aí, mais alguns que... Lu, muito vazio, eu preciso postar uma foto de comida para receber likes. Então, essa questão também das redes sociais, dessa necessidade que vem como um foto todo. De comida, foto de casa, de passeio. O cachorrinho, pet também funciona bastante. Olha, tem umas provocações muito boas aí. Bom, o Ari fez uma, se é preciso ter coragem para ser autêntico, e o Luiz, né, que falou das tribos. É interessante, porque a ideia é justamente isso. Ó. Vamos lembrar o tripé. Nós temos necessidade de sermos aceitos, acolhidos, amados, nos expressarmos verdadeiramente quem somos e nos sentirmos pertencendo a algo maior do que nós mesmos. Então, essas coisas não são ou melhor, não são ou, né? São o e. É isso, mais isso e mais isso. É que a nossa falta de maturidade como ser humano hoje faz a gente olhar para o diferente de uma maneira torta, a gente exclui o diferente, a gente não reconhece o diferente, mas numa sociedade amadurecida, que é por essa que nós estamos lutando, né, o Martin Seligman colocou como meta da psicologia positiva até 2050, 50% da humanidade está florescida. Não sei se chegaremos lá, mas numa sociedade florescida, as pessoas ainda terão necessidade de pertencer às suas tribos, mas serão tribos, não tribos numa bolha fechada que não admite os diferentes. Tribos maduras, reunidas por afinidade, claro, isso é normal, mas respeitando diferenças, convivendo com as diferenças, aprendendo com as diferenças, né? A tal da alteridade. Então, é isso que a gente está perseguindo. E sim, é preciso ter coragem, Ari, porque você vai contra a corrente. Hoje, pelo menos, ainda é assim, você vai contra a corrente quando você quer ser autêntico. Né? O Lucas acabou de dizer aí, o Lucas ficou muito contente com a sua presença, viu, Lucas? O Lucas é um jovem, né? E ele já tem a sua luta há um tempo, e como ele disse, né? Passei tanto tempo querendo agradar todo mundo que uma hora pirei, né? Deu tilt. Então, às vezes a gente demora para perceber isso. E eu citei o exemplo do livro, do filme da Antônia, e tem um outro que é mais fraquinho em termos cinematográficos,
mas eu costumo discutir ele com jovens, chama Notas de Rebeldia. Também tem no Netflix. Um jovem negro de classe média que descobre o mundo do vinho. E o pai dele tinha um restaurante que foi do avô, né, os tais dos modelos, né? O restaurante foi do avô, passou para o pai, e, claro, chavão de filme, o pai quer que o filho continue o negócio da família, mas ele não tem afinidade com aquilo e ele quer ser um master sommelier. E aí, eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas é aquela Por favor. luta, né? Aquela luta entre a vocação, o chamado e o que os outros querem, né? Quem é o Luiz, o nosso professor, o Luciano, sempre cita uma frase do Fernando Pessoa que eu não vou saber repetir, mas é mais ou menos: eu sou o espaço entre o que eu sou e o que eu poderia ser, né? E sim, acho que eu já falei na primeira live, né, que tem uma lenda que diz que quando você morrer, você vai sentar e em frente a você vai ter uma cadeira e naquela cadeira vai sentar a versão de você que você poderia ter sido se você tivesse sido todo o que você poderia ter sido, simplesmente seguindo as suas forças naturais, os seus talentos naturais, colocando eles em ação nesse mundo, em vez de seguir o que os outros queriam que você seguisse. Por isso, Que seguindo bom. esse teu raciocínio, né, Tuti, eu gosto muito de pensar que nós somos espelhos, né, que você sente nessa cadeira e que você veja você mesmo, né, que você possa Poxa, ter a percepção de dizer assim: poxa, eu estou aqui na frente da minha cadeira e eu sou exatamente essa outra pessoa que está na cadeira. Por quê? Porque eu não fiquei preocupado e fiquei vivendo a minha vida inteira tentando agradar os outros, nem ser o que os outros queriam ou gostariam que eu fosse. E isso é realmente mais difícil, e aí essa coragem, por quê? Porque quando você vai partir do princípio que você não necessariamente vai agradar todo mundo o tempo inteiro, logicamente que você em alguns momentos vai esbarrar, sim, com a solidão ou com o desconforto de não se dar bem com todas as pessoas que passarem na sua vida. E isso é muito bacana, porque eu até gosto muito de pensar, e aí tem no marketing político, né, que eu trabalho com isso também, vocês sabem, tem uma frase que diz o seguinte: você sabe como é aquela pessoa, não pelas pessoas que seguem aquela pessoa, mas pelas pessoas que odeiam aquela pessoa. Ou seja, a gente vai também entender como é a tua personalidade pelos inimigos que você faz ao longo da tua jornada. Então, assim, tem gente que é mau caráter que não gosta de mim, e eu fico muito feliz que essas pessoas continuem distantes de mim, e se, quiçá, elas estiverem falando de mim nesse exato momento e falando mal, naturalmente, eu vou ficar mais feliz ainda de pensar que eu estou servindo de modelo de antítese para essas pessoas. E isso também é ser autêntico, ou seja, não queira agradar todo mundo, né? Por favor, não agrade todo mundo, porque nesse momento, né, que você não agradar certas pessoas, você está literalmente mostrando quem você é. Eu quero vir para o chat do Instagram e do coisa, mas eu quero começar para dizer que ter uma esposa, uma companheira que está ali do lado é fenomenal, porque a dona Neuza Fernanda Carvalho, nossa querida portuguesa, trouxe aqui uma frase: eu sou o espaço, de Fernando Pessoa, né? Eu sou o espaço entre o que eu gostaria de ser e o que os outros fizeram de mim. Apenas deixe-me estar à vontade sozinho no meu quarto. Então, é a esposa do Tuti grande. completando o que ele falou. Obrigado, meu bem. Além disso, aqui no Instagram, hoje só gratidão, ela disse: live maravilhosa. Não há nada que consuma mais a nossa energia vital do que gastar o tempo agradando o outro. Verdade. Então, é Obrigado, Rô. difícil ser autêntico, mas, ao mesmo tempo, você se sente, como você falou, olhou para frente na cadeira e tudo. Além disso, a dona Lu está dando... Vindo um elogio dela, né? Porque o Só Gratidão é o livro da Rosana, e aí ela é uma pessoa extremamente autêntica, né? Isso é assim, unânime, né? Todo mundo sabe, todo mundo que conhece sabe disso, né? E o livro dela é muito legal, porque fala sobre essa questão da gratidão e da vida, da realidade dela, dentro dos desafios que ela teve que passar e passa até hoje. E aí vinha um elogio por parte dela, é muito bacana, porque reforça esse conceito que eu falei de que tudo bem, os inimigos podem continuar falando mal da gente, porque tem gente por aí que continua seguindo a gente e servindo de espelho para a gente.
Muito legal. Gratidão a todos que estão aqui conosco, que estão compartilhando isso tudo. E ela falando da live, a Lu está com uma série de recados aqui. Então, vamos lá. Se inscreva nesse canal do YouTube, dê likes, compartilha, manda para os amigos, né, aqueles que estão precisando ouvir ou que querem ouvir um pouco mais. Começa a nos seguir no canal do Instagram. Então, aí são 4 canais. É o empoderamento profissional, que está faltando você nos seguir lá. Somos nós 3, Empoderamento Profissional 3.0 no Instagram. E as nossas redes pessoais, Ari Brito, César Tucci, Renise Coach, em todas as redes sociais. Eu não cheguei a 1000 até agora, Renise. O que você acha, hein? Até agora não cheguei no 1000. O quê? O povo não quer se inscrever no canal do YouTube. Não consigo então, chegar nos lá? 1000. A gente pode chegar hoje. O povo todo que está aí se inscreve no canal do YouTube. Por isso que hoje a live é um tema... Nossa, Rafael Ambrosio, prazer ter você aqui conosco. Rafinha, Luiz, Prince. Eu queria comentar, Renise, que assim, eu nunca vi a nossa área de comentários tão florida. Tem um monte de gente querida aqui, gente. Olha, tá muito bonito, eu estou muito contente de ver. Tá muito bom mesmo. Então, gente, deixa eu só pegar mais alguma aqui que eu tinha. Que elas estão espaçadas, né? A Lu comentou a questão dos posts, né? Se você posta que está fazendo caridade, já perdeu o sentido do ato, né? Foto de casa, foto de passeio, então tem de tudo um pouco, né? Ô, Rê, eu quero ir para a sua área. Nossa, tem muitos comentários, né, Tucci? O Instagram, assim, é incrível, né? A quantidade de comentários. A gente nem né, avisou do Instagram, né? A gente só pôs o foco no YouTube. Mas eu já li tudo. Eu confesso que eu tô aqui nos comentários tudo. Aqui do Instagram, incrível, assim, um monte de gente comentando, muita gente visualizando, é bacana. A gente acabou abrindo essa possibilidade de fazer no YouTube e no Instagram justamente para poder abrir para todo mundo, mais pessoas, não é todo mundo que entra no YouTube, dependendo da tecnologia aí, até do gosto pessoal mesmo, mas a verdade é que se você está aqui no Instagram, segue lá o canal da Renise no YouTube, segue o canal do Tucci e do Ari Brito lá no YouTube, porque daqui a um tempo vão ter materiais que vão estar disponíveis apenas naquela plataforma. Então, se você segue, para você estar assistindo lá Coach Renise Gomes aqui no Instagram, já segue lá no YouTube também. A mesma coisa os outros, porque aí você estando nos 2 canais é garantia de que você vai ter uma qualidade de um material incrível, né, e acesso a informações que não são informações que são para agradar você que está no Instagram, nem você que está no YouTube. A gente definitivamente não está aqui para agradar as pessoas. Ao contrário, a gente está para descascar as pessoas. A Lira, lá de São João Nepomuceno, ela está perguntando: oi, Tucci, onde comprar o livro Só Gratidão? E a Priscila está dizendo que a minha vida mudou após ler o livro da Rosana. Então, como que ela faz? Olha que legal, hein? Tá vendo? Como que ela faz para comprar? Isso, né? Então, é o seguinte, existe, né, o Só Gratidão tanto no Instagram como nas redes sociais, tal. Então é só seguir lá e aí você tem acesso à Rosana direto, tá bom? É Só Gratidão. Você digita lá para buscar o perfil no Instagram e aí vocês vão ver, inclusive para quem está pelo Instagram, logicamente que a Rô está aqui compartilhando e comentando com o perfil dela, é só fácil, só clicar e seguir, mas para quem está no YouTube e quiser seguir também, aí é só ir lá. É maravilhoso, eu tive a oportunidade de ganhar a minha cópia, confesso para vocês que eu ganhei de presente e assim, foi um baita presente, e também já tive a oportunidade de presentear várias outras pessoas com o livro também. É uma experiência o livro da Rô, aqui não é propaganda pela propaganda, mas realmente é muito, muito... É autêntico, é elogio autêntico. É muito autêntico, Ari, elogio. E falando de livro bom, tem um livro que eu sempre recomendo, inclusive... minhas coaches, ou eu recomendo que elas comprem, ou algumas vezes eu cheguei a dar de presente. O autor não é tão famoso, mas o livro é imperdível. Chama Faz Sentido para Você? Eu tenho esse livro, é muito bom. Esse livro está por aí, mostra aí. Ó, que bonito. Ó, e a capa é de cabeça para baixo trás, mesmo. Chega para trás. Chega um pouquinho para trás. Aí, isso. Não, e é incrível, Rê, você falando isso, né? Porque, assim,
A gente tem um problema nessa história, nessa jornada de autenticidade. Como eu falei, às vezes eu fico pensando, né? Poxa, eu queria ser como Clóvis, né? Aí você fala assim, pô, mas será que já não é? Aí a gente aqui, por exemplo, fala, poxa, o livro do Tucci, o teu livro, os meus, a gente já escreveu vários capítulos em colaboração, com a autoria de vários projetos e tal, escreve artigo o tempo inteiro. E a verdade é que a gente produz um conteúdo muito bom, né? Eu por exemplo, estou na área acadêmica, dando aula há quase 30 anos, já escrevi um monte de coisa, um monte de publicação, tal, vocês com os livros, quer dizer, a gente está produzindo muito conteúdo. E é incrível que muitas vezes a gente se depara com, por exemplo, a Renise elogiando o livro do Tucci, aí o Tucci fala assim, que é isso, não sei o que e tal. Gente, o livro do Tucci é incrível, também já ganhei de presente, diga-se passagem, né, Tucci? Porque Tucci na primeira Você está participação... ganhando muito livro, hein? Eu tô. O bom de fazer o Pessoas de Valor é que tem 130 entrevistas e muitas delas eu ganhei livros porque realmente, inclusive teu, né, Rê? Sim, Inclusive os seus livros também já ganhei. estou Então, assim, falando, mas o melhor presente que uma pessoa pode ganhar, sabe o que é? Lógico que literalmente é o livro, mas sabe qual é o melhor presente? É conhecimento. Se você está aqui nessa live agora, a gente já está caminhando para o final, a gente está 1 hora de live, mas se você está aqui nessa live e assistir as outras, participar de cursos com pessoas que têm consistência, não existe coisa melhor. Assim, claro que comer um chocolate é incrível, comer um bom prato num bom restaurante é maravilhoso, relações sexuais, ou seja, tem coisas muito prazerosas. Só que, assim, conhecimento é demais, porque ele vai sempre acrescentando, e aí você pega o livro do Tucci, liga com uma pequena parte do livro da Renise, que liga com uma pequena parte do livro da Rosana, e aí quando você vê, você está escrevendo seus próprios textos em cima de todas essas referências, e aí eu fico pensando, caramba, tem coisa melhor do que essa? A gente está expandindo a nossa mente, e conhecimento é esse. Então, o melhor presente que você pode dar para uma pessoa, claro que a gente está falando de livros, mas o melhor presente que tem é dar conhecimento. Então, quando a gente fala de autenticidade, é isso. Porque se todo mundo for igual, o que a minha filha de 4 anos vai aprender? Ela vai aprender um mundo pausterizado, É né? Um mesmice, né? mundo uniforme. o Quando Luiz ela colocou. aprende com cada um, ela vai aprender que existem diversas personalidades e que podem ter pessoas legais nessas diversas personalidades. E aí ela pode construir a personalidade dela. E isso que é o legal. Então, assim, conhecimento, e a gente já falou isso numa outra live, o cérebro aprende através de experiências. Então, a gente aprende personalidade tendo experiências com personalidades, inclusive difíceis. Eu já convivi com pessoas difíceis, e vocês também, e eu tenho certeza todo mundo que nos assiste aqui também já conviveu com personalidades difíceis, e aprendemos muito com essas personalidades difíceis. A gente aprende mais muito mais ainda. com elas. Aprende a não ser igual e também como sobreviver nesses ambientes. E às vezes por espelhamento, né? Porque às vezes a gente não Sim. quer ser igual, mas a gente olha e é um exercício duro, porque às vezes a gente descobre que aquela pessoa que você não gostou é exatamente o seu espelho. Exatamente. E aí você tem que começar a pensar, Te incomoda, peraí, né? eu estou fazendo igual. Você ia comentar um comentário? O que eu não gosto nele? Não, eu não comentei porque o Luiz não resisti, porque o Luiz colocou aqui. Ó, a Idete colocou sofrimento, né? O Luiz colocou assistir a live dentro do que o Ari estava falando de conhecimento, né? Aí ele falou assim: assistir a live comendo chocolate é melhor ainda. Isso. Lógico. Aí ele logo depois ele pôs que o chocolate aqui já acabou, mas a live ainda prazerosa. não. Saiba que toda segunda-feira, às 20h30, às 8h30, nós estamos com lives, cada tema melhor do que o outro, e a gente está preparando um curso imperdível para você se empoderar, pessoal e profissionalmente, né? Então, Empoderamento 3.0, né? Se inscreve no nosso Instagram, participa das nossas lives. Olá, Renise, vai vendedora, Tucci. Vai participando, né? Eu quero ir para os finalmente aqui, para vocês terem tempo de completar também, e falar de autenticidade, fazendo o vínculo com a psicologia positiva, com um dos pilares da psicologia positiva, que você gosta muito de falar, que é o PERMA, né? Então, vamos lembrar juntos aqui, qualquer coisa você ajuda também, mas o PERMA é um acróstico, assim que fala, né?
com a inicial de 5 palavras em inglês, que são os caminhos para a felicidade, os pilares do bem-estar subjetivo, como o Seligman gosta de chamar, ou da felicidade autêntica, como ele chamou no início, né? Mas quais são esses pilares? Então, o P é de Positive Emotions, então P é de emoções positivas. Para que eu tenha emoções positivas, como eu posso ter emoções positivas, de fato, se eu estou vivendo uma vida que não é a minha? Se eu não estou podendo ser quem eu sou. Se eu não posso ser quem eu sou, alguém escreveu aí, é sofrimento, é angústia, é frustração. Então, não tem como viver realmente um número suficiente de emoções positivas sem ser autêntico. O é de engagement, ou engajamento em português, que é quando você se encontra numa atividade que você gosta tanto de fazer, você sabe fazer, envolve um grau de desafio, que aquilo te absorve de uma maneira, então aquilo te energiza. É muito gostoso, como hoje a minha esposa estava pintando aqui, então se você gosta de pintar, você não vê a hora passar, enfim. Como é que eu vou ter mais momentos de engajamento, que é o que a psicologia positiva sugere, se eu nem sei? Ou se eu não me permito viver aquilo que eu realmente gosto, aquilo que me engajaria. O R é de relationships, né? Relacionamentos, então relacionamentos positivos. Já falei antes, como é que eu vou ter um relacionamento positivo se eu não for autêntico? Eu vou ter um relacionamento não autêntico também, então já cai por terra. E pronto, não vai fazer sentido, e pronto, falei que nem em português agora. E pronto, não vai fazer sentido, porque estou a viver uma vida que não é a minha, né? Estou a ter relacionamentos que não são autênticos, porque não vivo autenticamente como realmente eu sou, e aí eu vou acabar não me realizando também. Enfim, o PERMA vai por água abaixo, gente. Percebam, os 5 pilares que a psicologia positiva, não é que ela inventou, não. Ela descobriu por pesquisas que são os pilares que levam à felicidade, nenhum deles tem futuro se você não é autêntico, se você não pode ou não se permite ser você mesmo. Passo aos universitários para o complemento ou ampliação do tema. Eu não quero voltar no PERMA, não. Vamos deixar esses dois para curiosidade. Mas eu ia cobrar só o Tuti, Rê, desculpa, mas ele falou que também ia tocar na questão da compaixão, sabe? Para a gente não pular. Você falou, eu falei aquela hora, porque a Enise citou, e eu disse que quando a gente começa a perceber, tomar consciência de que todos nós compartilhamos uma humanidade, nós temos uma humanidade compartilhada, ou seja, todos nós somos humanos, né? E fragilidades, luz e sombra, vulnerabilidades, inseguranças, todos, gente. Acho que tudo que a história já mostrou, grandes heróis que a gente via, grandes atores que fazendo sucesso, até ganhando dinheiro, que no fim optaram por eliminar a própria vida. Então não existe um ser humano que não sinta dor, né? É inerente que não sofra. Então, quando a gente percebe isso de verdade, a gente começa a ter um olhar. Primeiro, a empatia, né? que é o primeiro grau, e com um grau acima dessa empatia, que é o da compaixão. E essa compaixão que eu começo a sentir pelo outro, e que aí às vezes eu esqueço de sentir por mim também, né? Até a minha esposa está lendo um livro que chama Mindfulness e Compaixão, ou Compaixão e Mindfulness. Ela vai ter que escrever aí de novo, porque eu sempre me confundo os nomes, mas acho que é Mindfulness e Compaixão, que ela fala dessa coisa de você ter bondade para consigo mesmo, perceber essa humanidade compartilhada, ter compaixão com o outro e com você, e exercitar a atenção, a presença plena, o tal mindfulness, né, de estar presente nesse momento, para que você abra os canais de perceber, poxa, né, somos todos iguais. Eu ia dizer somos todos irmãos, mas para não ficar piegas, somos todos iguais, somos todos humanos, estamos todos aprendendo, estamos todos nos construindo. Então essa compaixão se volta para o outro e para mim mesmo. Ó, a Neuzinha e aí eficiente eu queria já respondeu para você. Não, espera lá, ela pôs assim, eu vi o nominho dela, fui ler, ela pôs outra sobre a autenticidade que acho maravilhosa do Pessoa, para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe
quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Demais, né? Achei que ela ia pôr o livro que você tinha falado. Então, eu queria falar uma coisa... deixa o Ari falar. Não, eu só queria pegar, porque eu puxei compaixão, justamente para poder aprofundar um pouquinho mais, porque quando a gente fala de autenticidade, e aí a questão que eu sempre coloco lá da questão da humanidade, né? Assim, para mim, a autenticidade tem muito a ver com humanidade, porque quando a gente fala, nós somos robôs, então tá todo mundo dentro de uma bolha reproduzindo um modelo. E aí, quando a gente fala, não vamos reproduzir o modelo, vamos fazer o nosso, né? Vamos construir, então, o nosso modelo a partir do princípio que, então, nós temos um propósito. E aí a gente precisa ter compaixão, né? Para mim, vem o sentimento de compaixão, como a gente falou outro dia sobre amor, perdão e gratidão. Quer dizer, como, né, eu vou conseguir me construir se eu não aceitar o outro? Então, aí a gente está falando nesse conceito que é um pouquinho mais profundo da compaixão, no sentido de agradecer diariamente por todas as pessoas que estão à nossa volta e que, de repente, são diferentes da gente e que nos ajudam a construir essa tal da personalidade. Porque, no final das contas, a gente também é a construção de todas as pessoas que a gente conheceu durante a nossa vida, boas ou ruins. E aí, se a gente não tiver compaixão, e aí se a gente não perdoar, se a gente não agradecer, a gente vai perder a experiência de aprender também com essas diferenças, né? Então, também é interessante de trazer isso, tá bom? Perfeito. A Neuzinha já respondeu, Tuti. Vou querer ela de secretária, tá? Ela pôs, Manual de Mindfulness e Autocompaixão, autora Christine Neff. Agora, eu quero colocar, tem a Fafá, lá de São João Nepomuceno, ela fez uma pergunta que eu quero responder, mas eu quero falar outra coisa antes. Ela fala assim, vocês acreditam que alguém que não tem a característica da autenticidade possa adquiri-la? Ok, segura aí. Eu quero dizer o seguinte, autêntico, ele vem do grego autênteo, e ele significa o quê? Ter poder total. É por isso que a gente está trabalhando com o empoderamento. Por isso que essa live é uma power live, que está voltada a poder, que é o que a gente quer trazer. Então, ser você mesmo e viver com mais propósito. E assim, aí você passa a ser o que você é, e assim, aí você deixa de ligar do que o outro quer de você, do que o outro está debochando, do que o outro está indo contra, indireta, né? A gente não vai se esquecer de ser quem a gente é. É aí que está a grande importância. E aí, para começar a responder, porque eu quero que todo mundo, né? Assim, quero que todo mundo responda a Fafá e outras coisas mais, mas então uma coisa prática. Como é que a gente faz, Fafá, para começar a ser mais autêntico? Então, eu tinha falado no momento que vai primeiro da parte que você se entende, que você se conhece, você entende quem você é, e depois você tem a coragem de agir como você é, né? Mas aí um exercício que eu proponho a vocês é assim, ver a história de vida, cada um avaliar a sua história de vida. Tem menos a ver com o fato, as coisas que te aconteceram, e mais a ver com o significado da sua vida, o que tem sentido para você. E aí, interpretar o nosso passado e construir a nossa história. É uma ótima maneira de ajudar a buscar mais autenticidade. Porque à medida que você entende o significado, que você entende quem você está buscando através desse autoconhecimento e tendo coragem para o quê? Sair do modo automático, sair do jeito que todo mundo quer que você seja, sair do padrão e fazer o quê? O melhor caminho para você. Qual que é o melhor caminho para você? É o seu caminho. Nós três estamos aqui juntos, vocês todos estão aqui com a gente, cada um de nós é diferente. Então, quanto mais você buscar se conhecer e assumir, ser autêntico, porque eu sou assim, eu não sou o Ari, eu não sou o Tuti, eu não sou a Neuzinha, eu sou a Renise, eu não sou a Fafá, né? E aí você vai se conhecendo e vai assumindo, não, eu quero ser assim, eu vim com uma missão de vida, um propósito, e é essa que eu quero fazer. Doa quem doer, não importa, eu quero estar aí para transbordar esse amor para todo mundo.
Vocês querem responder também a Fafá? Por favor, Tuti. Como adquirir? Você me lembrou, Rê, que, sim, me permitam falar de um trabalho que eu realizo, que é a jornada do autoconhecimento, né? É uma mentoria de autoconhecimento que eu dou para a pessoa, tem um assessment que ela preenche um questionário, faz um relatório, aí tem uma sessão de devolutiva comigo, de 2 horas, e depois, se ela quiser, tem as trilhas, inclusive a linha do tempo, a linha da vida, é uma das ferramentas que a gente usa. Mas, por que eu lembrei disso? Porque quando eu começo a devolutiva, eu falo, olha, esse trabalho aqui não é o fim de nada, na verdade é o começo. Hoje nós vamos falar sobre você, porque o objetivo desse momento, que eu até eu peço para desligar celular, mandar o filho para casa da avó, ou se for jovem, fecha a porta, porque é um momento seu, e é um momento em que nós vamos puxar o fio da autenticidade. Ou seja, é um começo, sabe? Se esse é um novelo embaralhado, é um começo para a gente começar a desembaralhar. E sim, é um trabalho perfeitamente possível. Existem muitos profissionais, livros e a meditação, inclusive, e outras tantas ferramentas que vão ajudar a pessoa nesse caminho. E eu até queria aproveitar que o Lucas se manifestou, eu sei que ele é um moço muito jovem, ele é um jovem, que entre nós talvez seja o caçula essa noite, que às vezes a gente, como jovem, tende a culpar, né? Como diria o Renato Russo, você culpa seus pais por tudo. E, no entanto, sim, pelo que nós falamos aqui, já deu para perceber, todos nós estamos muito sujeitos a modelos, padrões, um modo de ver e viver a vida que nos é dado ou até imposto. Então, assim, nossos pais também fizeram conosco o que eles sabiam, do jeito que eles foram acostumados, né? E graças a Deus, né, cada geração que vem mais jovem, e eu adoro trabalhar com jovens, ela quebra um pouco isso, algumas mais, outras menos, né? Lembrem-se de 1968, por exemplo. E esses modelos vão sendo revistos e a sociedade vai avançando. Essa geração que vem hoje, eu até brinco, né, que eles já vêm com um software instalado, que nem celular, sabe quando você compra o celular já vem um monte de software instalado? Ele já vem com software do respeito à pluralidade ensaiado, instalado. Por exemplo, aqui em casa não se faz piada de que desrespeite qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de diferente. Aqui em casa não existe esse tipo de piada, mas já existiu. Mas eram os jovens que falavam, olha, isso não é legal, essa brincadeira que você fez é preconceituosa. Olha, você... Então, a gente está aprendendo, nós estamos caminhando, e aos poucos poderemos, sim, ser mais autênticos sem esse sofrimento todo. E sim, é possível trabalhar essa autenticidade. Nós três aqui, por exemplo, trabalhamos nessa área, nós três, coincidentemente, trabalhando nessa área, e é isso. E a gente pode conversar sobre isso num outro momento. Eu posso também contribuir com essa questão? Coitado, né? Pode, Ali não estou deve. deixando. Não, imagina, Rê. Eu vou só que ler assim... o comentário. Ó, Tá, Priscila Leandro, prazer absoluto estar assistindo essas Power Lives. Sabe quem é a Priscila, né? Não. Da doutora Regina. Ah, que estava aí legal. também. Ela sempre divulgava, eu mando para ela, e aí ela disse que está divulgando, e hoje ela disse... e ela a doutora disse que Regina estava aí também, não sei se está, mas estou muito feliz também. E a Priscila colocou que falta pouco para você, Tuti, que tem 707 inscritos no seu canal, então falta menos que 300. Então, se todo mundo que está aqui no YouTube e no Instagram se inscrever, canal do YouTube, César Tucci, e pedir para 2 pessoas conhecidas também se inscreverem, a gente fecha essa meta hoje no final do dia. Nossa campanha, então, nossa agora campanha hashtag Tucci aos 1000. Vamos lá, Ari. Eu gostaria de trazer também para contribuir uma outra questão que também a gente acaba perdendo um pouco quando a gente fala dessa coisa da marca pessoal, da personalidade, que é a questão da intransigência, que tem lá a ver com a compaixão. Por exemplo, se a gente for pensar que eu tenho uma versão hoje, mas que a minha versão do ano passado era completamente diferente da minha, e há 20 anos atrás eu não conseguiria nem me identificar, nem entender quem eu era, a gente também tem que perceber que existem momentos que você é daquele jeito, e aí o autêntico não é uma pessoa que é irretocável. Ao contrário, eu, por exemplo, quando eu estou brincando com a Maria Clara, eu na transpessoal vou para a criança livre.
Eu não vou ficar pensando, será que eu faço isso, será que eu não faço aquilo? Não, eu vou ser o melhor amigo da minha filha para brincar com uma criança de 4 anos, e é criança livre. Na hora que eu saio com os meus amigos e falar, vamos confraternizar, né? Antes da pandemia a gente saía, aí é a criança livre. Só que no trabalho, eu tenho que ser pai crítico. Eu, por exemplo, eu não posso ser criança livre no trabalho. Porque lá, por exemplo, vocês que trabalharam na área financeira, não dá para ser criança livre na área financeira. Não dá para ser criança livre, por exemplo, colocando uma TV no ar diariamente. Então, assim, a gente tem que entender que ser autêntico não é ser a mesma pessoa rígida em todos os lugares que você vai e com todas as pessoas. Porque aí eu lembro um pouco o pensamento junguiano da questão das máscaras. Quer dizer, às vezes você tem que vestir umas máscaras para poder se identificar com os grupos que você está se relacionando, mas não significa que você vai ser aquela pessoa que está vestindo a máscara naquele momento. Então, a autenticidade é, em alguns momentos, entender o que está por trás daquela máscara, daquela criança livre que está brincando com as crianças, que está compondo uma música, no caso do Tuti, mas que em alguns momentos tem que ser pai, e aí vai ter que ser rígido, porque naquele momento é sim o pai crítico. Né? Ou a criança, de repente o adulto adaptado, né? Quer dizer, você tem vários na transpessoal, tem vários perfis, mas a grande questão que a gente precisa, e aí fica a dica, porque cada um aqui falou uma dica, fica a dica de não pensar assim, eu preciso achar um modelo meu e a partir de hoje eu sou esse modelo. Não, tenha flexibilidade para a cada momento do teu dia ser alguém, e isso não perde autenticidade. Porque aí as pessoas às vezes me falam assim, mas aí não é ser autêntico, porque aí você vai ser várias pessoas. Quando a gente fala desse raciocínio do Jung, né, do raciocínio da psicologia, na verdade a gente está pensando o seguinte, você tem que se adaptar aos vários grupos que você convive, mas não significa que porque eu convivo com aquelas pessoas, eu vou ser igual àquelas pessoas. Muito bem, Ari. Olha, tem um monte de comentário e a Lu está com 2 recados. Entre no grupo VIP do WhatsApp, porque lá tem bastante material para você, você fica sendo avisado de tudo aquilo que a gente participar, tá? Como é que também ela colocou nos 2 chats direitinho Tem o link para no chat, acesso. Está no chat. E o Ricardo Laval colocou que talvez... Oi, Clarinha! Talvez Ricardo Laval, talvez a solidão seja um dos... esse eu já li dele, ele colocou já tinha lido. Tem um outro aqui embaixo que ele pôs. Ser autêntico é desafiador, é preciso ter coragem para mostrar sua verdadeira face. Na maioria das vezes, as pessoas querem que você seja aquilo que você não é. E a Lu colocou também, fazendo um spoiler da semana que vem, o tema da semana que vem. Você é uma pessoa de garra? É um tema que vai mexer com... Tem um assunto que está aí dentro da garra, que é autodisciplina. E a maioria das pessoas... Oi, Zé Ronaldo, de São João Nepomuceno está em peso. Eu acho que a cidade está toda aqui entre o legal, YouTube e o Minas Instagram. Gerais na área. Minha cidadezinha lá de Minas Gerais, amada do meu coração. Muito bom Gente, ter vocês aqui. E é muito importante o equilíbrio, né? Nós falamos sobre... Quando a gente diz ser autêntico, a Renise até falou, ser autêntico não quer dizer aquela pessoa que sai falando o que pensa, que isso aí vai para um outro caminho, né? Ser autêntico não é exatamente chutar o balde e simplesmente se tornar uma pessoa que não convive mais porque ou é do meu jeito ou não é. Né? A vida é muito mais complexa do que isso, a vida é arte, né? E o professor Luciano Meira, um outro livro que eu também acho muito bom, A Segunda Simplicidade, maravilhoso. Ele fala, ele traz essa ideia, né, da diferenciação e da integração, que são os 2 eixos que eu sempre falo. Então, ele diz assim, ó, se você se diferencia só, então você só cultiva a sua singularidade, a sua originalidade, mas não se integra com o coletivo, com o outro. Então, você vai cair num bem-estar parcial, que é a originalidade do solitário, diz ele. Então, você vai ser muito original, mas muito solitário. Já se você vai para um outro extremo, assim, você só se integra, você é só o coletivo, você é só para o outro, você é só amor e doação, mas não cultiva a sua singularidade, você vai cair num bem-estar parcial também, que eles chamam de a frustração do amoroso. É amoroso, mas frustrado, porque lembrem-se, todos nós temos fome de
poder expressar quem somos, além de pertencer a algo maior do que nós, além de nos sentirmos aceitos e amados. Então, essas coisas têm que ser cultivadas juntos. O pior dos mundos é aquele que nem cultiva a singularidade e nem se integra com o outro. Esse está murchado, né? Está apagado, é frustrado e solitário. E o melhor dos mundos é quando você consegue cultivar a sua singularidade e, ao mesmo tempo, se integrar, se dedicar a causas que façam sentido para você, contribuir com a humanidade, como a Priscila Leandro, que está aí, que nos tem ajudado e que tem suas campanhas, as campanhas das tampinhas de garrafa, que ela já conseguiu tanta doação e ela está com um projeto lindo nesse campo. Então, quando você consegue se doar e se cultivar como singularidade, você entra na originalidade do amoroso. Eu acho lindo essa concepção do professor Luciano Meira e queria encerrar com essa ideia aí. Da minha parte. Muito lindo, muito lindo. A autenticidade, ela é um processo, gente, é um processo longo, é um processo cheio de idas e voltas, de reflexões e de análises que a gente vai fazendo a cada dia. Não é assim, Ari? E eu acrescentaria, talvez, também uma questão que é importante aí dentro desse raciocínio que o fechamento do Tuti, que é entender também que a gente não pode colocar a autenticidade, né, ser autêntico como uma meta. Eu vou buscar ser autêntico. Na verdade, é o processo em si, porque o que a gente está buscando é o bem-estar, é a felicidade, a transcendência. Então, assim, a gente tem que entender que a autenticidade está dentro desse caminho, dos ingredientes desse caminho, né? Porque senão a gente vai ficar com a ideia seguinte: agora, a partir de agora, eu vou tentar ser autêntico o tempo inteiro. E aí você não vai ser autêntico. Só de você pensar assim, você já vai estar fugindo dessa autenticidade. Feito, pessoal? Muito bem. Feito. Então, como eu abri, eu vou encerrar, se a Renise me permite. Eu estou hoje aqui emprestado na plataforma da Renise, mas queria agradecer, claro, César Tucci, Renise Gomes, eu, Ari Brito, nós estamos aí tanto no YouTube como nas redes sociais como um todo, né, mas particularmente no Instagram, que acho que é hoje a mais popular, mas também estamos lá no LinkedIn, com artigos, um monte de publicações. Você pode nos seguir nesses caminhos todos, mas principalmente às segundas-feiras, 20h30, você tem um compromisso marcado com nós três para falar sobre desenvolvimento humano, neurociência, psicologia positiva e um monte de outras coisas. Quem sabe na semana que vem a gente não vai falar sobre a sua garra, tá bom? Então, muito obrigado, bom descanso para todos vocês e gratidão. Prepara o chocolate e a taça de vinho. Beijo, gente. Cada um na sua autenticidade, naquilo que gosta, né? Chocolate, pipoca, vinho, chamate, chimarrão. Seja autêntico. Todo mundo aqui agradecendo, agradeço as reflexões, várias likes, está todo mundo bem. Tem gente entrando ainda. Quem está entrando agora pode rever, porque está salvo em todos os nossos canais. Legal, gente. Vamos lá. Então, boa noite. Vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Até segunda.